Você sente o coração acelerar, o ar faltar, os pensamentos te esmagarem com perguntas que não têm resposta. Sente um medo que não tem forma, mas que te paralisa. Uma ansiedade que chega sem pedir licença e toma conta do teu dia, das tuas decisões, da tua paz. E talvez ninguém veja. Talvez você sorria por fora e grite por dentro. Mas você não está sozinho. Os antigos estoicos também enfrentaram o medo. Não o medo moderno, com diagnósticos e nomes técnicos, mas o medo essencial, aquele de perder tudo, de não ser suficiente, de não ter controle. Eles também conheciam a ansiedade, o tormento de esperar o que não depende de si, o pavor de um futuro incerto. Mas ao invés de fugir disso, eles olharam nos olhos do caos e escolheram não se curvar. Neste vídeo, você vai conhecer 20 lições estoicas para superar o medo e a ansiedade. Não são fórmulas mágicas, são âncoras. São convites para se tornar alguém que não foge do medo, mas o atravessa. Alguém que não apaga a ansiedade com distrações, mas a transforma em força. Alguém que, mesmo tremendo, ainda caminha. Se você está pronto, respire, porque agora a jornada começa. Lição número 1. O medo nasce da ilusão de controle. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas, disse Epicteto. O medo não nasce do mundo, mas da maneira como você o interpreta. A ansiedade não é provocada apenas pelos acontecimentos, mas pelas histórias que você conta a si mesmo sobre eles. Epicteto nos alerta. Não é o fato em si que nos aflige, mas o que pensamos sobre ele. E a maior fonte dessa aflição é a tentativa desesperada de controlar o que nunca esteve sob o nosso domínio. Você quer garantir que nunca será rejeitado. Quer evitar todo fracasso. Quer ter certeza de que tudo vai dar certo. Quer mapear cada detalhe do futuro. Quer controlar como as pessoas te veem, o que elas pensam, o que elas vão dizer. E quanto mais tenta controlar, mais ansioso fica. Porque no fundo você sabe que não tem esse poder. O futuro é uma terra selvagem e inabitável. E quanto mais você tenta construir uma casa lá, mais instável se sente. Os estoicos nos ensinam que a liberdade começa quando fazemos a distinção entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Essa é a chave da tranquilidade. Não controlar o mundo, mas controlar a si mesmo. Não apagar o medo, mas atravessá-lo com sabedoria. Você não controla o que vai acontecer amanhã, mas controla a forma como decide viver hoje. Você não controla o julgamento alheio, mas pode cultivar a sua dignidade. Você não controla os ventos, mas pode ajustar as velas. O medo que paralisa vem da ilusão de que você deveria ter garantias. Mas a coragem nasce quando você entende que não precisa delas para seguir em frente. Lição número 2. A ansiedade é uma projeção da mente. É tolice sofrer no presente por causa de algo que talvez nem aconteça, disse Sêneca. A ansiedade tem um talento cruel. Ela te arrasta para um futuro que ainda não chegou e te obriga a viver dores que nem existem. Ela cria cenários, simula tragédias, inventa rejeições, fracassos, perdas, e você sente tudo como se fosse real, mas não é. Sêneca nos desperta com uma verdade desconfortável. A maioria dos nossos sofrimentos não vem do que vivemos, mas do que imaginamos que pode acontecer. A mente ansiosa é uma criadora incansável de tormentos, e quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais a sua realidade se deforma. Você sofre antes da hora. Você reage a eventos que só existem na sua cabeça. Você perde noites de sono, altera seu humor, afasta pessoas, paralisa decisões, por algo que talvez nunca vá acontecer. Os estoicos nos lembram: o futuro não existe. Ele é uma sombra projetada pela mente, e essa sombra muda de forma conforme seus pensamentos. Quanto mais escura a sua perspectiva, mais assustador será o que você projeta. Mas há algo poderoso que você pode fazer: voltar ao agora. Porque no agora tudo é mais simples. Aqui, neste instante, você ainda está inteiro. Você está respirando. Você está vivo. E isso é real. Você não precisa reagir a suposições.
Você não precisa resolver o que ainda nem aconteceu. Você não precisa carregar esse fardo imaginário. A vida não pede para que você controle o futuro. Ela só pede presença. E se você conseguir trazer sua mente de volta ao presente, mesmo que por alguns minutos, você verá que a maioria das tempestades desaparece quando a gente para de soprar o vento. Lição número 3. O que você teme é menor do que você imagina. Somos mais frequentemente assustados do que realmente feridos, e sofremos mais na imaginação do que na realidade, disse Sêneca. Quantas vezes você se apavorou com algo que nunca aconteceu? Quantas vezes viveu dias e noites sob o peso de uma possibilidade que nunca virou realidade? Quantas vezes você foi sequestrado por uma preocupação que, no fim, só existia dentro da sua mente? Sêneca sabia. A mente humana é especialista em ampliar tragédias. Transforma uma dúvida em um pesadelo. Transforma um silêncio em rejeição. Transforma um atraso em catástrofe. O medo, muitas vezes, é uma miragem. Você corre dele, mas quanto mais corre, mais ele cresce. Não porque ele é forte, mas porque você o alimenta com a sua imaginação. Que é curioso perceber. Quando finalmente você enfrenta o que tanto temia, quase sempre percebe que aquilo era muito menor do que parecia. Não era o monstro que você criou, era só um evento. E você passou por ele, e sobreviveu, e aprendeu. O estoicismo nos convida a olhar para nossos medos com razão, a analisar, não a se desesperar, a desinflar o monstro, a medir o real tamanho daquilo que nos aflige, porque o medo não gosta de luz, e a luz da razão é suficiente para mostrar que a maioria dos nossos temores não tem substância real. Você já enfrentou muita coisa, você já superou dores que achou que não suportaria, e se está aqui agora, é porque carrega em si uma força que talvez ainda não tenha reconhecido. Lembre-se, o medo é um teatro mental, mas você não é o espectador passivo, você é o autor, e pode escrever um enredo diferente. Lição número 4. O que depende de você é sempre suficiente. Se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você pode revogar a qualquer momento, disse Marco Aurélio. Grande parte da sua ansiedade nasce da ideia de que você precisa de algo para ficar bem. Precisa da aprovação de alguém. Precisa que tudo aconteça do jeito que você imaginou. Precisa que o mundo ande segundo as regras que você criou em silêncio. E aí, quando algo foge do roteiro, você se desestabiliza. Quando alguém te rejeita, quando algo dá errado, quando o mundo te surpreende, você sente que tudo desmorona. Mas Marco Aurélio nos lembra: a dor não vem do que aconteceu. A dor vem da forma como você interpreta o que aconteceu. A sua opinião sobre os fatos é o que te fere. E o que é mais libertador nisso tudo? Você pode mudar essa opinião a qualquer momento. Você pode deixar de ver um obstáculo como uma maldição e passar a vê-lo como treino. Pode deixar de encarar a rejeição como um fim e entendê-la como uma curva no caminho. Pode parar de dar tanto poder a tudo que está fora e se voltar para aquilo que sempre esteve dentro. Você não pode controlar o comportamento das pessoas. Não pode controlar o futuro, nem o tempo, nem as reações do mundo. Mas pode controlar sua mente, seu foco, sua filosofia de vida. E isso é tudo que você precisa. Os estoicos chamavam isso de autocontrole. Não como repressão, mas como liberdade. A liberdade de não depender do caos externo para encontrar tranquilidade. A liberdade de não implorar por estabilidade, porque ela já existe dentro de você. Você pode não ter todas as respostas, mas tem o poder de escolher como vai atravessar cada pergunta. E isso, por si só, já é imenso. Lição número 5. O presente é o único tempo que você possui. Apegue-se ao presente. Todos os momentos da vida devem ser aproveitados como se fossem os últimos, disse Marco Aurélio. A ansiedade tem um jeito cruel de nos roubar o presente, arrastando nossa mente para um futuro cheio de e se e talvez. É como se vivêssemos em um terreno que ainda não pisamos, com medo do que pode haver ali.
Um medo que paralisa e afasta a vida que está acontecendo exatamente agora. Mas o presente, esse instante que você tem sob suas mãos, é a única realidade que verdadeiramente existe. O passado já foi, e o futuro ainda não chegou. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia que o poder maior não está em controlar o mundo, mas em abraçar o que temos no agora. Ele nos convida a viver cada momento como se fosse o último, não no sentido de pressa, mas de atenção plena e consciência. Não adianta fugir do tempo presente, porque é nele que a vida pulsa, que a respiração acontece, que a chance de mudança e resistência está ao alcance. Quando sua mente for levada para longe, perdida em suposições sobre o que virá, traga-a de volta com delicadeza. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Ouça os sons ao redor. Perceba o calor do sol ou o frescor da sombra. Essas âncoras simples são o que nos mantém conectados ao presente e, com isso, nos devolvem o poder sobre o medo e a ansiedade. O que ainda não aconteceu não deve governar seu coração nem sua mente. A vida acontece aqui e agora, neste exato instante. E mesmo que o amanhã traga desafios, a força para enfrentá-los nasce da sua presença neste momento. Viver no presente não é ignorar o futuro, mas não deixar que ele roube a vida que está diante dos seus olhos. É a chave para a serenidade, para o equilíbrio e para a coragem que a filosofia estoica cultiva com tanta sabedoria. Lição número 6. Você não controla o que acontece, mas controla como responde. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas, disse Epicteto. A mente ansiosa tenta desesperadamente controlar tudo o que está fora do seu alcance. Planeja cada detalhe, ensaia cada conversa, revisa mentalmente cenários que talvez nunca aconteçam. Vive com medo do imprevisto, do erro, da falha, do abandono. Mas a verdade mais libertadora, e também a mais difícil de aceitar, é que você não controla quase nada do que acontece ao seu redor. E quanto antes você acolher isso, mais livre se tornará. Os estoicos sabiam disso. Epicteto, que viveu parte da vida como escravo, dizia com firmeza que não era o que lhe acontecia que o perturbava, mas sim o que ele pensava sobre aquilo. Ele não podia controlar o tratamento que recebia, nem os castigos, nem a liberdade que lhe era negada. Mas podia controlar o que fazia com aquilo. E isso o tornava invencível por dentro, mesmo estando acorrentado por fora. Você não controla se vai ser deixado, ignorado, traído. Não controla se alguém vai te amar com a mesma intensidade com que você ama. Não controla os altos e baixos da vida, as notícias que chegam, as perdas que batem à porta, o tempo que passa ou as respostas que não vêm. Mas ainda assim você tem um poder imenso nas mãos. O poder de escolher como reage diante disso tudo. Quando você entende que o sofrimento não está no evento em si, mas na forma como você o interpreta, você para de brigar com a realidade. Para de insistir em mudar o que é imutável. E começa, pela primeira vez, a mudar o que realmente pode, você mesmo. Suas respostas, seus pensamentos, suas atitudes. A ansiedade diminui quando você solta a ilusão de controle. O medo perde força quando você percebe que, embora não possa evitar a tempestade, pode aprender a caminhar por ela com firmeza, sem se deixar arrastar. Você começa a respirar mais fundo, a aceitar o que vem e a confiar na sua capacidade de atravessar. Não é resignação, é poder. É assumir o leme da única coisa que está verdadeiramente nas suas mãos, sua mente, seu mundo interior. E quando tudo parecer fora do lugar, quando as circunstâncias fugirem do seu alcance e as emoções ameaçarem te dominar, respire. Lembre-se de que a sua paz não depende do que acontece, mas do que você escolhe pensar sobre o que acontece. Lembre-se de que você é mais forte do que imagina e que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de você o poder de escolher como viver, mesmo em meio ao caos. Lição número 7. A mente serena domina as tempestades. A alma fica tingida com a cor dos seus pensamentos, disse Sêneca. A ansiedade pinta o mundo com tons de medo e desespero.
E quando você permite que seus pensamentos se entreguem a esse caos, toda a sua experiência se torna uma tempestade interna. Mas, para o estoico, a mente não é um campo de batalha onde somos vítimas passivas. É um lugar sagrado que podemos cultivar com calma e clareza. Sêneca nos lembra que o estado da nossa alma é reflexo direto dos pensamentos que escolhemos nutrir. Se você alimenta dúvidas, medos e cenários catastróficos, inevitavelmente sua alma se vestirá dessas cores sombrias. Mas se, ao contrário, você consegue cultivar pensamentos de força, aceitação e lucidez, seu interior pode ser uma fortaleza, calma no meio da tormenta. Não é sobre negar o medo ou a ansiedade, mas sobre não deixar que eles dominem o palco da sua mente. A serenidade não é a ausência de tempestades, mas a capacidade de manter-se firme, mesmo quando elas vêm. O domínio do pensamento é o verdadeiro poder. Quando sentir a mente se perder em preocupações, lembre-se que você pode redirecionar esse fluxo. Pode escolher parar, respirar e observar os pensamentos com distanciamento, sem se identificar com eles, sem se deixar levar cegamente. Essa prática de presença e autoobservação é o que fortalece a mente, tornando-a capaz de resistir aos ventos mais fortes. A ansiedade quer que você se afogue no futuro incerto, mas a mente serena encontra refúgio no agora, no que pode ser controlado, no que pode ser transformado. Cultive essa força todos os dias, silenciosamente, e verá que nenhuma tempestade será forte o suficiente para te derrubar. Lição número 8. Aceitar a impermanência traz liberdade. Tudo que existe está em constante mudança, disse Heráclito, filósofo precursor dos estoicos. Nada é fixo, nada dura para sempre. Essa é uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, libertadoras que podemos aceitar. O medo e a ansiedade frequentemente nascem da resistência a essa realidade. Queremos que as coisas fiquem do jeito que conhecemos, que o sofrimento acabe, que a insegurança se dissipe, que o controle seja permanente. Mas o mundo é um rio que não para de correr. Pessoas, emoções, situações, tudo está em fluxo constante. A luta contra essa impermanência só aumenta o sofrimento, porque o que você resiste, persiste. Os estoicos nos ensinam que aceitar a impermanência não é resignação, mas sabedoria. É entender que a vida é feita de ciclos e que cada momento, seja ele bom ou ruim, é passageiro. Quando você abraça essa ideia, o medo de perder se torna menor e a ansiedade de controlar se dissolve. Aceitar que tudo muda é como soltar as mãos que tentam segurar algo que escapa. É dar espaço para que a vida aconteça, para que novas possibilidades surjam, para que você cresça mesmo em meio ao inesperado. A liberdade verdadeira está em perceber que você pode ser firme, íntegro e forte, mesmo quando tudo muda ao seu redor. Você não precisa temer a transformação, porque ela é a essência da existência. Cultivar essa aceitação é um passo decisivo para superar o medo e a ansiedade. É olhar para o fluxo da vida e dançar com ele, em vez de lutar contra a corrente. Lição número 9. Você é responsável pelo significado que dá às coisas. Não são os eventos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos sobre eles, disse Epicteto. A ansiedade cresce porque, muitas vezes, damos aos acontecimentos um peso que eles não têm em si mesmos. Um olhar, uma palavra, um silêncio, uma notícia. Tudo se transforma em um terremoto interno, não pelo que é, mas pelo significado que decidimos dar. Epicteto nos ensina que o verdadeiro poder está em nossa capacidade de escolher o julgamento. Nada é bom ou ruim, a não ser que a mente assim o decida. A realidade é neutra. Somos nós que a pintamos com as cores da emoção e do pensamento. Quando algo ameaça seu equilíbrio, pare e pergunte a si mesmo: qual é o significado que estou atribuindo a isso? Estou deixando que o medo distorça essa visão? Muitas vezes, o peso do sofrimento não está na situação, mas na interpretação que você escolheu. Você pode mudar o significado. Pode substituir o medo pela curiosidade, a angústia pela aceitação,
o desespero pela confiança. Essa mudança é o primeiro passo para retomar o controle sobre a sua mente e diminuir a ansiedade. Assumir a responsabilidade pelo significado que damos às coisas é assumir o poder sobre a própria vida. Você não pode controlar tudo, mas pode escolher como interpretar tudo. E nessa escolha está a liberdade. Lição número 10. A virtude é o único bem verdadeiro e está sempre ao seu alcance. A virtude é a única coisa boa, disse Sêneca. Em meio ao medo e à ansiedade, é fácil perder o foco e acreditar que a felicidade depende do que está fora de você. Sucesso, reconhecimento, estabilidade, conforto. Mas os estoicos nos lembram que nada disso é realmente o bem supremo. O único bem verdadeiro, constante e inabalável é a virtude, a excelência do caráter, a coragem, a sabedoria, a justiça e a temperança. Quando você se apega a bens externos para sentir-se seguro, a ansiedade cresce, porque esses bens são voláteis e incertos. Eles podem desaparecer a qualquer momento e você não tem controle sobre isso. Mas a virtude, essa sim, está sempre disponível, porque reside dentro de você. Você pode escolher agir com coragem mesmo diante do medo. Pode escolher a sabedoria para compreender que nem tudo está em suas mãos. Pode exercer a justiça nas suas relações, a temperança nos seus desejos. Essas escolhas são suas, agora, neste instante. Cultivar a virtude é fortalecer sua base interior contra as tempestades externas. É construir um porto seguro onde o medo não tem domínio, porque o seu valor não depende do que acontece fora, mas do que você é por dentro. A ansiedade perde força quando você se ancora na virtude, porque a virtude te conecta com o que é eterno e verdadeiro e te liberta das flutuações da sorte e do incontrolável. Lição número 11. Encare o medo de frente para que ele perca seu poder. O homem não é perturbado pelas coisas, mas pela visão que ele tem delas, disse Epicteto. O medo que você sente muitas vezes é uma sombra que cresce no escuro, alimentada pelo silêncio do desconhecido e pela fuga daquilo que te assusta. Quando evitamos o medo, quando fingimos que ele não existe ou empurramos para longe, ele se torna maior, mais ameaçador, uma sombra gigantesca que parece que vai engolir tudo. Mas a coragem verdadeira não nasce da ausência do medo, e sim da decisão consciente de olhar para ele, reconhecer sua presença e caminhar mesmo assim. Os estoicos sabiam que enfrentar o que nos aflige não significa ausência de vulnerabilidade, mas sim aceitar a vulnerabilidade como parte do caminho e seguir adiante. Encarar o medo não é um ato impulsivo ou imprudente, mas uma escolha firme de não se deixar paralisar. É respirar fundo, sentir o coração acelerado, mas continuar a dar passos porque entende que fugir só aumenta o poder da sombra. Quando você olha o medo com lucidez, entende sua natureza passageira e limitada. Ele deixa de ser uma ameaça gigante para ser apenas um obstáculo que você pode atravessar. Essa é a força da razão aplicada às emoções. A mente que se fortalece ao enfrentar o medo ganha liberdade. A partir do momento que você decide não se esconder mais, o medo perde seu reinado sobre você. Você passa a governar a si mesmo, a escrever sua história e a não ser mais escravo das sombras que antes pareciam incontroláveis. Lição número 12. Cultive a resiliência para suportar as adversidades. Dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo, disse Sêneca. A vida nunca foi prometida como um caminho suave e sem pedras. Ela se constrói no enfrentamento, na superação constante de desafios que testam nossa força interior. A ansiedade surge, muitas vezes, quando tentamos evitar o desconforto, fugindo do que incomoda, da dor, da incerteza. Os estoicos compreendiam que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar sempre que as dificuldades aparecem. Cada adversidade, por pior que pareça, é uma oportunidade para fortalecer a mente, expandir os limites do que você acredita ser capaz. A resiliência é um músculo que se desenvolve nas pequenas batalhas do dia a dia. Ela não é algo que nasce pronto, mas algo que se cultiva com paciência, persistência
e coragem. Ao aceitar que o sofrimento é parte do caminho, você para de lutar contra ele e passa a usar essa energia para crescer. A resistência ao desconforto gera uma calma profunda, uma serenidade que não depende do que acontece fora, mas da fortaleza construída dentro de você. A ansiedade perde espaço quando você confia na sua capacidade de se adaptar, de superar, de seguir em frente, mesmo quando tudo parece adverso. Essa confiança é a base para uma mente inabalável. Lição número 13. Diferencie o que está em seu poder do que não está. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força, disse Marco Aurélio. Um dos maiores males que alimentam o medo e a ansiedade é a confusão entre aquilo que você pode controlar e aquilo que está completamente fora do seu alcance. A mente ansiosa tenta dominar o incontrolável, desespera diante da incerteza e isso gera um sofrimento desnecessário. A distinção clara entre o que depende de você e o que não depende é um pilar da filosofia estoica. Quando você aprende a focar sua energia e atenção somente no que está ao seu alcance, suas ações, seus pensamentos, suas escolhas, você encontra uma fonte de força profunda e renovadora. Investir esforço para mudar o que não pode ser mudado é perder tempo e energia. É afundar na frustração e na impotência. Por outro lado, direcionar seu foco para aquilo que você pode influenciar, mesmo que pequeno, amplia seu senso de controle e reduz a ansiedade. Essa clareza traz serenidade porque tira o peso do impossível dos seus ombros. Você começa a compreender que o mundo pode ser caótico, incerto, imprevisível, mas a sua mente pode ser firme, tranquila e livre. Aprender a soltar o que não depende de você é um exercício contínuo, mas que recompensa com paz interior e segurança emocional. E essa é a base para superar o medo. Lição número 14. Pratique a autodisciplina para manter a mente firme. A liberdade é a única coisa que merece o nome de bem, disse Sêneca. A verdadeira liberdade para os estoicos não está na ausência de limitações externas, mas no domínio de si mesmo. A ansiedade, muitas vezes, nasce da dispersão, da falta de controle sobre os próprios impulsos, do descontrole emocional que nos deixa vulneráveis. A autodisciplina é o caminho para construir essa liberdade interior. Ela é o esforço constante de escolher o que fortalece a mente e o corpo, renunciando ao que enfraquece e desestrutura. Quando você pratica a disciplina, seja nos pensamentos, nas emoções ou nas ações, cria uma fortaleza interna que não se abala facilmente diante das tempestades. É como um farol que mantém seu foco, sua estabilidade e seu rumo, mesmo quando o mar está revolto. Essa prática não significa repressão ou rigidez extrema, mas sim um amor profundo por si mesmo, que te permite viver com clareza, propósito e equilíbrio. A ansiedade diminui quando a mente se fortalece pela disciplina. Quando o caos externo tenta te puxar para o desespero, você tem uma base sólida para resistir e continuar. Lição número 15. Cultive a gratidão, mesmo diante das dificuldades. Não nos deve importar o que nos falta, mas o que já possuímos, disse Epicteto. A ansiedade se alimenta do vazio, da sensação constante de que algo está faltando, de que a segurança nunca é suficiente. A mente ansiosa está sempre buscando algo mais garantias, mais conquistas, mais certezas, e isso nunca é saciado. Os estoicos nos convidam a um movimento inverso, olhar para dentro e perceber a abundância do que já temos. A gratidão é um antídoto poderoso contra o medo e a ansiedade, porque muda nosso foco da escassez para a plenitude. Quando você escolhe agradecer, mesmo que a vida pareça difícil, mesmo que o sofrimento bata à porta, está criando uma lente mais clara e luminosa para enxergar o mundo. A gratidão não nega a dor, mas permite que ela não seja o único tom da sua experiência. Cultivar essa atitude é um ato de coragem, porque exige reconhecer o valor das pequenas coisas, dos gestos, das pessoas, da vida que pulsa dentro de você. E essa consciência traz paz. A gratidão fortalece a mente e o coração,
criando um espaço onde o medo e a ansiedade perdem o domínio. Lição número 16. A adversidade é um mestre disfarçado. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho, disse Marco Aurélio. A dor, o medo, a ansiedade, muitas vezes chegam disfarçados de obstáculos que parecem querer nos derrubar. Mas para o estoico, esses desafios são professores invisíveis, oferecendo lições que só se revelam quando mudamos a perspectiva. Quando algo difícil surge, a reação instintiva é recuar, lutar contra ou fugir. Mas essa resistência pode ser inútil e cansativa. Marco Aurélio nos ensina que o que bloqueia o caminho pode ser o próprio caminho. O que você vê como barreira pode ser a oportunidade de crescer, se fortalecer e aprender a lidar melhor com a vida. A adversidade não é um castigo, mas um convite para despertar a coragem que está dentro de você. Quando você deixa de lutar contra o problema e começa a usá-lo como trampolim, o medo perde força e a ansiedade se dissolve na ação. A vida nunca será isenta de dificuldades, mas sua mente pode ser moldada para transformar cada uma delas em uma oportunidade de crescimento. Essa visão muda tudo. Lição número 17. Cultive o autocontrole para dominar a si mesmo. Liberdade é a consciência da necessidade, disse Epicteto. A ansiedade muitas vezes nasce da falta de controle sobre os próprios pensamentos e emoções. Quando deixamos que a mente se perca em fantasias e medos, nos tornamos escravos de uma prisão invisível. O autocontrole, para os estoicos, não é uma restrição, mas o caminho para a verdadeira liberdade. É a consciência clara das próprias reações e a escolha deliberada de não se deixar dominar pelo desespero, pelo pânico ou pela dúvida. Epicteto nos lembra que só é verdadeiramente livre quem reconhece as próprias limitações e atua dentro delas com sabedoria. A liberdade vem quando você decide governar sua mente em vez de ser governado por ela. Essa prática exige atenção constante, paciência e gentileza consigo mesmo. Com o tempo, o autocontrole se torna um hábito, uma segunda natureza que transforma o caos mental em serenidade. Lição número 18. Reflita sobre a impermanência de todas as coisas. Observe que tudo é passagem e sem demora vai embora, disse Sêneca. A ansiedade nasce do apego ao que é temporário e a ilusão de permanência. Queremos que as coisas boas durem para sempre, que os problemas acabem, que o sofrimento não volte, que o medo desapareça para sempre. Os estoicos nos convidam a lembrar constantemente da impermanência da vida, que tudo é passageiro. Essa reflexão não é para gerar tristeza, mas para trazer uma aceitação profunda da realidade. Quando você reconhece que tudo está em fluxo, aprende a valorizar o presente sem se desesperar com o futuro. Aprende a lidar com o medo, sabendo que ele também vai passar. Essa consciência traz leveza para a mente e acalma o coração, porque tira o peso da urgência e da fixação. Lição número 19. Fortaleça sua mente com a prática diária da filosofia. A filosofia é a medicina para a alma, disse Sêneca. O estoicismo não é só teoria, é prática. Superar o medo e a ansiedade exige um exercício diário, uma atenção constante à forma como você pensa, sente e age. Ao incorporar os ensinamentos estoicos na rotina, você treina sua mente para responder com sabedoria em vez de pânico, para observar os pensamentos sem se perder neles, para manter a calma diante do caos. Essa prática pode ser simples: uma reflexão matinal, um momento de silêncio, a escrita de um diário, o estudo de textos filosóficos ou a repetição de frases que fortaleçam sua convicção. Com o tempo, essa disciplina se torna um escudo que protege sua mente das tempestades emocionais. Lição número 20. Confie em sua capacidade de superar. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos, disse Marco Aurélio. Por fim, a mais poderosa lição para superar medo e ansiedade é confiar em si mesmo. Confiar na força interior que você carrega, na sua capacidade de suportar, de aprender, de crescer.
Os estoicos não prometem uma vida sem dor ou sem medo. Prometem uma mente treinada para enfrentá-los, para não ser dominada por eles, para transformar o sofrimento em sabedoria. Quando você acredita em sua resiliência, quando aceita que pode tropeçar, mas sempre se levantar, quando se lembra que a única coisa que realmente pode controlar é sua mente, você alcança a verdadeira liberdade. Essa confiança é a luz que dissipa as sombras da ansiedade e ilumina o caminho para uma vida mais tranquila e plena. Chegamos ao fim dessas 20 lições estoicas para superar o medo e a ansiedade. Mas o caminho que elas apontam é eterno e cotidiano. A filosofia estoica não promete uma vida sem desafios, mas oferece uma mente firme, uma alma serena e uma liberdade interior que nenhuma tempestade pode derrubar. Lembre-se sempre, o medo e a ansiedade existem, mas não precisam ser seus donos. Você tem o poder de escolher como responder a eles, de focar no que depende de você, de cultivar a coragem e a resiliência dia após dia. Se este vídeo trouxe algum insight, alguma paz, algum sopro de força para o seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui, juntos, vamos continuar essa jornada de aprendizado e transformação, buscando viver com sabedoria, coragem e tranquilidade. Obrigado por estar aqui, por ouvir com atenção e por dar um passo a mais rumo a uma vida mais leve e plena. Até o próximo vídeo.